pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST. No vídeo de hoje nós vamos tratar de indicadores de desempenho. Então, o indicador de desempenho ele é muito utilizado dentro das organizações e é a maneira que você encontra de traduzir numericamente e graficamente o que acontece dentro da organização para que você possa fazer uma análise depois. Então, dentro desses indicadores você começa e ele te possibilita tomadas de decisão. Então, primeiro, o indicador vai trazer para quem for analisar uma avaliação, uma fotografia do que está acontecendo dentro da organização. E aí você vai ter dentro desses indicadores de desempenho uma série deles, né? Então você vai ter indicador de desempenho para o financeiro, você vai ter indicador de desempenho para compras, indicador de desempenho para a área da qualidade, para meio ambiente, para saúde e segurança, ou seja, todos os processos da organização podem e devem ter um indicador de desempenho, né? Ele não é um dedo duro, mas ele vai ajudar quem está fazendo o gerenciamento dessas áreas ou de alguma área, inclusive pode ser até pessoal, né? Você vai fazer a gestão da sua vida particular ali, você pode utilizar indicadores de desempenho. Enfim, então você vai avaliar e vai monitorar e vai tomar decisões com base nesses indicadores de desempenho. Então começou lá atrás, quando teve quando as empresas começaram a fazer essas gestões, vocês vão ouvir falar também em Balance Scorecard, em KBI, enfim, são todos, tá tudo dentro da mesma cesta, né? São indicadores que vão mostrar algo para quem está fazendo o gerenciamento tomar alguma decisão em cima das operações ou em cima dos números que estão sendo apresentados. E o indicador de desempenho, ele tem algumas particularidades. Primeiro, né, ele é oriundo de um objetivo. O que é esse objetivo, né? Objetivos é justamente isso que a gente aplica na nossa vida. Eu quero ir para a praia no final de semana que vem. Eu quero viajar para os Estados Unidos após a finalização ou quando essa pandemia acabar. Então são objetivos que a gente traça na nossa vida. Isso na parte pessoal. Para a empresa não é diferente. A empresa estipula os objetivos que ela almeja ou que, de repente, se for uma multinacional, a empresa matriz está solicitando para suas filiais. Então, o objetivo é algo que tem que ser alcançado, vamos dizer, um sonho, né? Então, isso normalmente acontece quando as empresas, ou é mais facilmente encontrado nas empresas que buscam as certificações de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, enfim, que já têm um certificado, que trabalham com esses certificados já há algum tempo. Então, isso já é comum para quem tem essa parte, para quem já tem esse sistema implementado e implantado dentro da organização. Mas nada impede de você aplicar na empresa que não é certificada. Aliás, aqui é uma boa dica, uma boa sugestão para você aplicar caso você não tenha isso dentro da sua organização. Por quê? Vai facilitar, como eu falei, na tomada de decisão. Hoje, se você não tem indicador nenhum, se você não mede nada, para onde que você vai? Como que você sai de um lugar e vai para outro? Qual é o rumo que você vai tomar com a sua organização? Seja na área de segurança, meio ambiente, financeiro, enfim, qualidade. Então, sem isso, fica como se fosse um navio à deriva. A gente fica procurando algo para poder traçar uma rota e é mais complicado, é mais difícil. Quando você tem um indicador de desempenho, ele se torna mais fácil. Então você cria objetivos dentro da sua organização, que, como eu falei, se for uma empresa certificada ou que tiver um sistema de gestão implantado, esse objetivo vai estar atrelado a uma política. Uma política de qualidade, uma política de meio ambiente, uma política de saúde e segurança ou uma política de gestão integrada. Então, eu tenho a política e o objetivo atrelado um com o outro. O objetivo vai sair da política e a política vai dar norte para o objetivo. Gustavo, eu não tenho nada disso na minha organização. Bom, então olhe para a sua empresa, imagine não, né? Olhe para a sua empresa, veja o direcionamento estratégico, converse com as pessoas,
tente entender qual que é o caminho que os donos, ou se você é dono da empresa, qual é o caminho que você quer tomar, e aí você estabelece objetivos. Existem ferramentas, não é o objetivo do vídeo aqui, mas existem ferramentas para direcionamento estratégico, existem ferramentas para implantação de sistemas de gestão, então comece a refletir sobre isso que vai com certeza te ajudar muito. Não que se você não colocar, não implantar um sistema ou não adotar isso que eu acabei de falar, você está perdido. Não, não é isso. Fica mais difícil, mas dá para você caminhar, dá para você estipular. Então, primeiro passo, coloque objetivos dentro da sua organização. Então, vamos estabelecer objetivos para aquilo que você está trabalhando. Então, estabeleça objetivos para qualidade, se for o caso, para meio ambiente, para saúde e segurança, até de repente para uma gestão financeira, enfim. E como que eu crio esses objetivos, né? O objetivo é um sonho, é onde eu quero chegar, dentro da organização. Pegando um exemplo de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, eu posso estabelecer um objetivo de redução de acidentes de trabalho dos atuais 3 mensais para 1 mensal até dezembro de 2020. Então, vejam, eu estipulei um objetivo, eu criei algo que eu possa enxergar e ter um final, uma meta, né? Uma linha de chegada. Então esse é o primeiro passo. Quando você criou esses objetivos, você vai tirar desses objetivos o indicador de desempenho. Então vejam como eles estão atrelados. Não adianta você criar um indicador de desempenho ao léu. E eu vou te explicar o porquê disso daqui a pouco. Então, crie o objetivo e trabalhe com o indicador dentro desse objetivo. Então, colocamos primeiro objetivo, redução de acidentes de trabalho dentro de um período. Vou tirar o indicador e vou tirar a meta, porque indicador sem meta também não quer dizer nada. Num primeiro momento pode ser que você não precise dessa meta, e eu vou explicar o porquê. Mas futuramente você obrigatoriamente vai acabar colocando uma meta dentro desse indicador. E o indicador ele tem que ter uma visão de eficácia e de eficiência. O que são essas duas palavrinhas, né? Eficácia é aquilo que eu faço. Então, o meu procedimento, o meu objetivo, a minha tarefa é fazer, ou vou dar um exemplo claro aqui, é sair de Jundiaí ou sair de São Paulo e ir para Jundiaí em 2 horas. É essa a minha tarefa, minha atividade traçada. Eu saio de São Paulo, vou para Jundiaí e faço esse trajeto em 2 horas conforme planejado. Eu estou sendo eficaz, ou seja, atingir aquilo aquilo que foi proposto. Muito bem, então, criado o conceito de eficácia, o que é eficiência? Eu vou ser eficiente ou não ser eficiente a partir do momento que eu consigo melhorar aquilo que eu projetei, aquilo que eu planejei. Se ao invés de eu sair de São Paulo, ir para Jundiaí e utilizar 2 horas, ou despender 2 horas para essa viagem, despender 1h30, significa que eu fui eficiente, ou seja, eu fui melhor do que aquilo que estava planejado, daquilo que estava projetado. Então, o indicador de desempenho, ele tem que fazer o papel dele de ser eficaz, dele atingir aquilo que ele está sendo planejado, atingir aquilo que ele está sendo projetado. Esse é o primeiro ponto. E a eficiência é quando eu consigo melhorar ou quando eu consigo aplicar melhorias dentro desse indicador de desempenho. E aí você vai ter uma eficiência dentro da sua empresa. Então, quando eu estou estipulando um indicador de desempenho, eu vou buscar a eficácia num primeiro momento e depois, com os planos de ação, eu vou buscar a eficiência daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou avaliando, daquilo que eu estou monitorando. Então é muito importante você ter esses conceitos de objetivo, indicador e meta, eficácia e eficiência dentro da sua organização. Porque com base em tudo isso, você vai utilizar uma ferramentazinha que eu vou mostrar agora para vocês e vocês vão entender que o indicador vai agregar na sua gestão, vai melhorar a sua empresa e os resultados que você vai ter
com produtividade, com acidente, com geração de resíduo, de aquilo que você estiver monitorando, aquilo que você estiver avaliando, vai ser significativo para a sua organização e, consequentemente, para a sua gestão, né? Então, a ferramenta que eu aconselho, que eu gosto muito de utilizar, e confesso para vocês que uso sempre quando vou estipular indicadores, é uma ferramenta chamada Smart. Isso mesmo, né? Se você pegar uma palavrinha em inglês, né, sorriso, smart, felicidade, alguma coisa assim, mas na verdade são conjuntinhos de palavras que eu vou trazer já traduzido para vocês, caso você queira se inteirar um pouquinho mais do que significam as palavras em inglês, você dá uma fuçada no Google. Ele tem, é fácil, se você digitar indicador Smart, ele já vai te dar ali pronto para você. E aqui eu vou comentar essa ferramenta para você aplicar no seu dia a dia e com certeza melhorar sua gestão e os seus processos. Então, primeira letrinha, S, de específico. Quando eu falo que eu preciso de um indicador de desempenho específico, ele tem que ser claro para mim. Eu tenho que, quando eu olhar para esse indicador, eu tenho que entender o que esse indicador está querendo dizer para mim. Quando eu falo que eu quero medir o acidente, eu estou sendo específico. Acidente de trabalho. Eu vou olhar e vou monitorar os acidentes de trabalho. Para ser mais específico ainda, eu vou olhar por acidentes de trabalho e vou olhar para os acidentes com mãos, se for a realidade e a minha necessidade. Então, eu estou sendo específico, então eu vou medir os acidentes com mãos dentro da minha organização. Então é essa primeira letrinha, o S, né, de específico. Depois eu vou para o M, que é mensurável. Eu preciso agregar um valor a esse indicador. Eu tenho que palpar ele, eu tenho que olhar para ele, tenho que ver números. Então, pegando o exemplo dos acidentes de trabalho com mãos, eu tenho que olhar para ele e falar assim, ó, eu tenho 2 acidentes, 3 acidentes, eu tenho 5 acidentes com mãos. Então, eu estou quantificando isso, eu preciso mensurar isso, eu preciso quantificar isso. Então, eu preciso traduzir aquilo que acontece no dia a dia para um número. Então, é importante você avaliar isso. Nós estamos falando de segurança do trabalho, mas imagine isso que você pode aplicar na sua produtividade, por exemplo, né? Se eu trabalho com açúcar, eu quero produzir 10, quero aumentar a produtividade do açúcar refinado, então estou sendo específico. Qual que é o número que eu vou gerar para isso? 10 toneladas por mês, 10 toneladas por dia? Então, entendam que esse é o número que a gente tem que agregar ao seu indicador. Indicador sem número não é indicador, né? Então, já começa por aí. Depois eu vou ter um alcançável ou atingível, dependendo de como você olhar. Então, se eu estou sendo específico e se eu estou medindo, eu tenho que medir algo que eu consiga realizar, que eu consiga atingir. Por isso da meta. Então, não adianta você colocar numa meta, por exemplo, sei lá, minha capacidade produtiva é 100 e eu colocar uma meta, um valor, um objetivo, uma meta para 200. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então traga essa meta para algo atingível, que seja a realidade da sua empresa. E aí lembra que eu falei que eu ia comentar sobre isso? Então esse chegou o momento. Eu não tenho, Gustavo, uma meta. Eu não sei, é a primeira vez que eu estou fazendo essa medição, é a primeira vez que eu estou começando a monitorar, é a primeira vez que eu estou que eu estou implantando esse indicador de desempenho dentro da minha organização. O que você vai fazer? Você não vai estipular a meta no primeiro momento. Estabelece uma maneira de coletar esses dados daquilo que você quer medir e vai acompanhando ao longo do tempo. Quanto tempo? Pode ser 1 mês, pode ser 2, pode ser 3. Mas pegue um período e avalie esse período. Pode ser até 6 meses. Veja a realidade da sua organização, da sua empresa. De repente você está querendo medir um acidente que acontece uma vez por ano. Será que vale a pena você medir esse acidente? Faça essa ponderação.
É preferível você medir algo que vai te cutucar e que vai tirar você da zona de conforto e que você vai ter que obrigatoriamente mexer com isso do que trabalhar com situações menos frequentes, tá? Mas isso é questão de gestão. Então, pare, analise e olhe para as situações do que você quer medir. Então, no primeiro momento, se você nunca mediu, nunca tem dados para isso, trabalhe com essa análise de dados e depois de um período, 1, 2 ou 3 meses, olhe como é que está a curva desses dados e estabelece uma meta para isso que você está monitorando ou medindo, né? Por exemplo, produção. Produção é uma coisa mais tranquila, né? Você tem uma capacidade fabril, considerando perdas e todos os intercorrentes aí ao longo do tempo. Então você tem uma capacidade produtiva X. A gente deu o exemplo de fabricação de açúcar, por exemplo, né? Você tem de repente uma capacidade, os seus 100% da fábrica vão ser 10 toneladas por turno. Então não adianta você colocar uma meta nas 10 toneladas por turno. Por quê? Muito provavelmente você não vai conseguir chegar nessas 10 toneladas porque existem alguma coisa, uma manutenção ou algum imprevisto. Então você tem que analisar junto com o pessoal de processo qual que seria o número ideal, qual que seria o número atingível. Quando você atingir esse número, você vai ter que adotar outras medidas, outros recursos para você poder aumentar a sua capacidade e, consequentemente, aumentar a produtividade também. Então, algo atingível, alcançável, né? Não coloque metas extraordinárias que você olha para aquilo e fala assim, meu Deus, nunca mais eu vou conseguir atingir essa meta. Então, preste atenção nisso e traga para algo atingível. Tem que ser realizável, né? Então, eu consigo olhar isso, eu consigo olhar para essa meta e entender que eu vou ter recursos, que eu vou ter procedimentos e que vou ter planos de ação para que eu possa conseguir atingir essa meta, né? Então, ela é realizável. Atingível é uma coisa, eu tenho um número que eu consigo atingir. E o realizável é você ter recursos, ter procedimentos, ter maneiras para alcançar essa meta, esse objetivo e esse indicador que você está estabelecendo. E tem que ter um prazo, né? Primeiro, a gente colocou um prazo lá no objetivo, dizendo que acidentes, por exemplo, até o final do ano eu tenho que reduzir. Então eu estou dando um prazo para esse objetivo e eu trago esse prazo para o meu indicador. Primeiro, ele tem uma data fim, que é o dezembro do ano, que eu falei, e ele vai ser medido como? Mensalmente, semanalmente, trimestralmente, semestralmente. Então você tem que pensar nessa frequência de avaliação. Você pode coletar dados todos os dias, toda hora, mas você vai analisar esses dados coletados depois de um determinado período. Qual é esse período? Também você, a realidade e a cultura da sua organização que vai estipular. De repente, o que normalmente se utiliza é uma avaliação mensal desses indicadores, né? Então, você coleta dados durante o mês todo, chega no final do mês, você faz a compilação desses dados e no começo do mês seguinte, ou logo no mesmo dia, aí fica a seu critério, você faz a avaliação desses dados, né? Então você vai colocar isso dentro de um gráfico, dentro de uma tabela, enfim, né? Normalmente se utiliza gráfico por quê? Porque fica mais fácil de você visualizar, né? Você estipula a meta, coloca lá no gráfico o que está dizendo aquele indicador, se é para, de repente, aumentar a produtividade ou se é para reduzir os acidentes de trabalho. Então está visível o objetivo, está visível a meta, está visível o sentido que quer dar aquele gráfico, e aí você acompanha ao longo dos períodos como que esses dados, como é que essa empresa está se comportando ao longo do tempo. Então isso é muito importante porque, olha só, você montou tudo isso, tem todos esses dados, tem as metas estabelecidas, e aí você vai acompanhar mensalmente. E acompanhando mensalmente, diariamente, enfim, do jeito que você criou, você vai conseguir adotar planos de ação. Porque o objetivo do indicador de desempenho não é simplesmente coletar dados e te mostrar. Como eu falei no começo do vídeo, é para você tomar decisão em cima dele, para você ajustar a sua organização em cima dos indicadores que você está avaliando. Então, veja a importância
de você elaborar indicadores que traduzam aquilo que você quer medir e que realmente sejam significativos para a organização, né? Se eu não tenho, se eu só estou monitorando, se eu só estou olhando para aquele indicador e só estou acompanhando ele, tá legal, tá aumentando, tá subindo, tá descendo, e não tenho ação nenhuma em cima dele, não me resolve de nada, né? Então, a importância do indicador é você fazer com que ele traga para a empresa um campo de melhoria. Se eu estou com o indicador e eu estou atingindo a minha meta, ótimo, eu vou monitorar e vejo o que eu posso melhorar para ser eficiente. Lembra do conceito de eficácia e eficiência? Quando eu tenho um indicador e eu estou atingindo a meta, ok, estou sendo eficaz. Aquilo que foi proposto, aquilo que foi planejado, eu estou atingindo. A partir do momento que eu consigo melhorar o meu resultado em cima da meta, opa, legal, então eu estou sendo eficiente. E é esse o objetivo do indicador de desempenho. É você conseguir olhar para ele, atingir, ser eficaz e, num segundo passo, melhorar e ser eficiente. Com o resultado é isso, você vai avaliar e vai falar assim, ó, no ano seguinte, em vez de aumentar, sei lá, 5% a minha produtividade, eu consigo enxergar a organização e eu posso aumentar 10% a minha produtividade. Eu reduzi a quantidade de acidentes e eu reduzi além do que estava, ou seja, eu fui eficiente, além, reduzi de 2 para de 5 para 3, opa, eu fui eficiente, então vou colocar uma meta um pouco mais baixa, porque te forçar fazer com que a empresa melhore a cada dia mais. E a partir do momento que aquele indicador de desempenho chegou num nível que você não tem mais o que melhorar e aquilo caiu tanto na rotina que ele perdeu a significância, não tem problema nenhum, substitui. Os indicadores estão aí para serem atingidos, melhorados até o seu limite e depois disso você buscar outro ponto a ser melhorado, outro ponto a ser enxergado, e com isso você vai agregando valor à sua gestão, seja financeira, seja na qualidade, seja na segurança do trabalho, seja no meio ambiente. Estou usando esses 3 exemplos, mas aí você pode espalhar isso para a organização toda. Outro dado importante dentro dos indicadores de desempenho, né? Eu vou olhar só para o macro. Legal, isso serve para a alta direção, para os empresários, para os donos da empresa. Esse objetivo macro, esse indicador macro, ele tem que ser disseminado pela organização. Então, cada área, cada processo tem, e o ideal é que você deveria ter um indicador para cada um deles. Um indicador para a área de compras, um indicador para a área do recebimento, um indicador para a área da produção, um indicador para a área da qualidade. Não, né? Dependendo da área, você vai ter 2, 3 indicadores. Por exemplo, a área de segurança do trabalho. Você pode ter um indicador para acidente, um indicador para doença, um indicador para nível de ruído, um indicador para geração para o gerenciamento de risco. Enfim, você vai ter vários indicadores. Então, dissemine isso dentro da organização. Lembrando sempre que existe não uma hierarquia, mas algo que a gente tenha que seguir como uma linha para que você possa ter um resultado. Primeiro, a política da organização. Qual é essa política? Dentro dessa política eu vou tirar os objetivos. E dos objetivos eu vou tirar os indicadores. Isso é muito importante, né? Não tenho nada disso. Então, comece a trabalhar isso dentro da sua organização para que você comece a monitorar, criar um indicador, mostrar melhorias, para depois você conseguir entender e escrever esse objetivo. O objetivo tem que existir já, né? E depois disso criar uma política. Qual que é o ganho de que eu vou ter com isso? Uma gestão, seja ela de segurança, meio ambiente ou qualidade, que vai te dar resultados, que vai ser transparente, que vai mostrar aos colaboradores que a empresa está melhorando ou está piorando. O objetivo é sempre melhorar, né? Então, para isso que existem os planos de ação. Então, com os indicadores, você vai retirar os planos de ação. E dentro desses planos de ação, você vai ter uma série de responsáveis que vão estar comprometidos em executar aquelas tarefas.
Tá vendo como uma coisa encaixa com a outra? E o resultado final é menos acidente, menos resíduo, maior qualidade no produto, melhor qualidade de vida, por que não, né? A empresa, quando começa a reduzir acidente, reduzir doença, reduzir incidente, diminuir geração de resíduo, melhorar o produto dela, com certeza a qualidade de vida, ou espera-se que a qualidade de vida dentro da organização mude para melhor, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. E aí eu vou deixar uma dica maior ainda, que está junto, que vai trazer, que vocês vão aplicar junto com o indicador de desempenho. Um curso de implantação e implementação de sistema de gestão integrado. Isso mesmo. O indicador joga para que você implante ou não joga, né? Mas dá para você utilizar dentro de um sistema de gestão integrado. Não sabe o que é isso? Sua empresa está precisando, porque hoje em dia a empresa que não tem um sistema de gestão integrado ou não, mas que tem um sistema de gestão para qualidade, para meio ambiente, para a segurança do trabalho, principalmente, né? Existem outros, mas principalmente para esses 3 assuntos, está meio que fora do mercado, né? Gustavo, preciso certificar? Lá no curso eu falo se precisa ou não certificar. Então fica um pontinho de curiosidade. Mas se você quer melhorar o rendimento da sua empresa, melhorar a sua visão organizacional, ou melhorar a sua visão da empresa com relação ao mercado, olhe para o sistema de gestão integrado e aproveite e faça o curso. O link eu vou deixar aqui para vocês acessarem e dar uma olhada e aproveitarem, fazerem e terem a oportunidade de fazer esse curso comigo, né? Um curso de implantação e implementação do sistema de gestão integrado. Bom, eu fico por aqui, como sempre, né? Não se esqueçam de compartilhar, comentar, curtir e se inscrever no canal. Seu comentário é muito importante para que a gente possa evoluir nos nossos conteúdos. Um grande abraço e até os próximos vídeos.